de Deus. Já peço aos irmãos, sem demora, para estar abrindo no livro de Jonas, capítulo 1. Desde já quero agradecer a Deus, por mais uma oportunidade e a pastora de estar me concedendo a oportunidade de estar trazendo a poderosa palavra do Senhor para os irmãos. Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Vamos estar lendo aí o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então, é um texto já bem conhecido. Eu creio que muitos aqui já conhecem a história de Jonas, o conhecido profeta fujão. Então, Jonas, ele recebeu uma ordem do Senhor para ir pregar contra Nínive. E ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Ele talvez tenha se levantado para fugir da presença do Senhor, porque ele não queria ir pregar em Nínive, mas era para ele pregar contra Nínive, ou seja, era para ele pregar palavra dura em Nínive. Não era palavra para massagear o ego daquele povo, não era uma palavra que fosse agradável aos ouvidos daquele povo. Era uma palavra dura, era uma palavra de conserto, de arrependimento. Ele ia estar alertando aquele povo de que se não houvesse arrependimento, eles seriam destruídos, a cidade seria destruída. Então, por que será que Jonas não queria ir pregar em Nínive? Por que será que ele fugiu da presença do Senhor? Nínive era inimiga de Israel. Então, ele demonstrou já aí o primeiro defeito dele. Ele era profeta, mas ele era um profeta muito patriota. Não tem pessoas que, como diz o ditado, mata e morre por sua terra, por seu país, por sua cidade. Se seu time for jogar, se acaba todo e tosse e chora, e é aquela coisa toda. Então Jonas, ele era assim, ele era profeta, mas ele tinha um amor muito grande pela pátria dele, pela terra dele, e não tinha amor pelas vidas, pelas pessoas. Então ele achava que aquelas pessoas ali de Nínive não tinham direito à salvação. Eles achavam que aquele povo não merecia ser salvo. Então ele foge da presença do Senhor, porque ele achava não que ele temesse o Senhor para ir lá, mas ele temia o quê? Justamente que acontecesse aquilo que ele não queria, que aquele povo se arrependesse. E ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus misericordioso, era um Deus que ama a todos, e era um Deus que, se aquele povo se arrependesse, ia voltar atrás da sua vontade de destruir aquele lugar e ia salvar aquele povo. E era isso que Jonas não queria. Então ele tenta fugir. Ele tenta fugir, como se fosse possível fugir da presença de Deus, como se fosse possível fugir da presença do Senhor, que está em todo lugar. Mas aí o texto vai nos dizer que Jonas, ele se levanta para fugir da presença de Deus. Aí no versículo 3, os irmãos podem acompanhar, e ele vai para Tarsis, desce a Jope. Lá ele encontra um barco, uma embarcação que está saindo, e ele paga a passagem e ele desce para aquele barco. Ele desce para fugir da presença do Senhor através daquele barco. Acontece que Tarsis era bem longe. Deus tinha mandado ele ir para uma direção e ele resolve ir na outra direção. Ou seja,
ele saiu da direção de Deus. Ele entrou em desobediência a Deus. Ele resolveu não obedecer o chamado do Senhor. E ele decidiu fugir. Ele decidiu fugir. E eu já quero aqui dizer para a igreja: quantas vezes há pessoas que Deus chama, Deus manda, Deus dá uma ordem e a pessoa não quer cumprir aquela ordem do Senhor. Deus diz: prega conserto, e a pessoa ela não quer pregar conserto, porque a igreja não vai dar glória, porque as pessoas não vão gostar, porque as pessoas vão querer sair da igreja, porque fulano vai achar que é indireta, e decide não pregar. Mas Deus, ele diz nesta noite a mim e a você: eu não lhe chamei para pregar aquilo que você quer, eu não lhe chamei para pregar palavras agradáveis, eu não lhe chamei para pregar aquilo que o povo quer ouvir, eu lhe chamei para pregar a minha palavra, eu lhe chamei para pregar a verdade, eu lhe chamei para pregar aquilo que eu mandei. Eu sei o que eu quero falar com o meu povo, eu sei a quem eu quero dirigir a minha palavra, e eu sei o que eu quero com a minha palavra. O resultado é meu, você só é mensageiro, mas a palavra é minha, diz o Senhor. Aleluia. Então Jonas, ele decide, e ele ali entra no barco, ele desce para Jope, ele entra no barco, achando ele que ele indo para Tarsis, por ser bem longe de Nínive, ele estaria livre do Senhor, ele estaria livre daquela missão, daquele chamado de pregar aquela palavra em Nínive, achando ele que ele poderia fugir da presença do Senhor, já que Tarsis ficava, segundo nós podemos ver pesquisando, que a mais ou menos ficava quase mais ou menos 4.000 quilômetros pela água de Nínive. E naquele tempo, as embarcações levavam cerca de 1 ano para fazer uma viagem dessa. Perdão. Então levava cerca de 1 ano. Então seria 1 ano que ele ia levar viajando, 1 ano que ele ia levar sem pisar em terra firme, 1 ano que ele ia estar tentando fugir da presença do Senhor, como se fosse possível. Só que o que Jonas não sabia é que ele não iria muito longe. Aqui Deus já está dizendo para você: não tenta fugir daquilo que eu te ordenei fazer, não tenta fugir do teu chamado, não tenta fugir do teu propósito, não tenta fugir, porque é inútil fugir do teu propósito, porque os planos de Deus, eles não vão deixar de se cumprir porque você quer fugir. Deus não vai deixar os planos dele serem frustrados porque você não quer realizar aquilo que ele te ordenou. Os planos de Deus têm que se cumprir, quer você queira, quer não. Então Jonas, ele vai, ele segue. Acontece que quando ele entra naquele barco, então se inicia uma grande tempestade, se levanta uma forte tempestade, e ele ali, o versículo 5 vai dizer que ele desce ao porão do navio, ou seja, como se ele quisesse se esconder, porque no fundo eu creio que ali ele já sabia porque aquela tempestade havia começado. Então ali o texto vai nos dizer que os marinheiros daquele barco, eles começaram a clamar cada um ao seu Deus, ou seja, eram homens que não eram tementes a Deus, eram homens que não serviam ao Senhor Deus Todo-Poderoso, eles serviam a outros deuses, e eles começaram a clamar cada um ao seu Deus, pedindo para não morrer, pedindo que aquela tempestade passasse para que eles não morressem. E enquanto isso, o que é que Jonas faz? Jonas vai dormir no porão. Jonas desce para o porão e vai tentar dormir. Ele foi dormir no porão. E aí fica a pergunta: como é que diante de uma forte tempestade, o vento forte, o barco, diz o texto, quase se quebrando, como é que Jonas conseguia dormir numa situação dessa? Como é que Jonas conseguia dormir? O que é que eu já entendo aqui? É fácil,
fácil você não se preocupar, eu e você não nos importarmos com a dor do outro, com o problema do outro. Porque Jonas aqui, ele foi dormir, ele conseguiu descansar, porque o barco, provavelmente, o barco não era dele. Então ele não estava nem aí. Além do que, ele estava fugindo de Deus. Então ele estava pouco preocupado com aqueles marinheiros. O problema, no caso, aí era dos marinheiros, né? A embarcação não pertencia a ele. Então ele não estava nem aí, ele estava fugindo de Deus mesmo. Então para ele, então o que é que já entendo aqui? Tem pessoas que vai estar passando por problema, e aquela pessoa ou aquelas pessoas que poderiam te ajudar não vão estar nem aí. Aquelas pessoas que poderiam te ajudar, que poderiam fazer algo por você, não vão se importar. Por quê? Porque a dor não é delas, o problema não é delas. É muito fácil eu e você criticar o irmão ou a irmã que tem um filho drogado. É muito fácil eu e você criticar o irmão e a irmã que tem um familiar que bebe. É muito fácil eu e você criticar. Por quê? Porque se eu critico o filho de uma pessoa que é drogado, por que eu faço isso? Porque não foi eu que carreguei 9 meses, não foi eu que senti a dor, não foi eu que vim colocar os primeiros dentinhos, que vim dar os primeiros passos, não fui eu. Então eu não estou nem aí, não sinto o que aquela mãe sente. É muito fácil eu falar de quem bebe, porque eu não sei o que é que ele passa, o que é que ela passa. Eu não sei o que foi que levou ele ou ela aquilo ali, aquela situação. É muito fácil você julgar o casamento de alguém, porque não foi você que namorou, não foi você que fez aliança, não foi eu nem você que passamos por todo um processo ao lado daquela pessoa. Mas Deus, Ele diz para mim e para você nesta noite: se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma situação desesperadora, Deus não vai te abandonar. Ainda que as pessoas não te ajudem, ainda que pessoas que poderiam te ajudar não façam nada por você, o Deus da graça está com você. O Deus de milagres, o Deus Todo-Poderoso está do seu lado. Glória a Deus. Então ele vai e ele se esconde ali, como se pudesse esconder de Deus a desobediência dele. Eu tenho uma coisa para dizer para a igreja nesta noite: não tente se esconder se você está em desobediência, porque a sua desobediência vai ser revelada mais tempo, menos tempo. Questão de tempo. A sua desobediência será revelada. Não há nada oculto que fique oculto o tempo inteiro. A palavra vai nos dizer que não há nada oculto que não seja descoberto. Então não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Se você está em desobediência, vai ser revelado. É questão de tempo, Deus vai mostrar alguém, Deus vai mostrar alguém, e a sua desobediência vai vir à tona. Jesus! Então, ele se esconde, mas aí aqueles marinheiros, eles resolvem acordar Jonas, porque eles haviam lançado sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles ali já sabiam que a tempestade havia vindo sobre eles por causa de Jonas. Então eles chamam Jonas e eles vão questionar Jonas: quem tu és? De onde tu vens? Qual é a tua ocupação? Porque eles, como pessoas ímpias que serviam a outros deuses, eles estavam clamando cada um ao seu Deus, preocupados com medo de morrer. Já o profeta Jonas estava dormindo, não estava nem aí. E quantos profetas hoje em dia estão assim? Não estão nem aí com o que está acontecendo com o irmão, não estão nem aí com o que está acontecendo na igreja, não estão nem aí com o que está acontecendo ao seu redor. Estão dormindo. Então eles chamam Jonas e eles questionam Jonas, e Jonas declara para eles que ele é hebreu e que ele serve ao Deus que criou os céus e a terra seca.
como nós vamos ver aí no versículo 9. É onde ele diz: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E provavelmente ele declarou ali, né, que a tempestade havia vindo por conta dele. Já quero dizer aqui para a igreja: cuidado com quem você coloca no barco da sua vida. Cuidado com quem você deixa entrar no barco da sua vida. Eles deixaram Jonas entrar. Eu creio que ali no primeiro momento, aqueles marinheiros viram o lucro que Jonas estava trazendo. Ele pagou a passagem e entrou. Ele pagou a passagem e entrou. Então, há coisas na minha e na sua vida que vão acontecer, ou que estão acontecendo, que parece até que está trazendo lucro, que vai trazer lucro, que vai trazer alegria, que vai trazer crescimento, que vai trazer algo de bom. Mas o final vai ser de tristeza, vai ser de dor, vai ser até de morte. Então, cuidado com quem você deixa entrar no teu barco. Porque tem pessoas que são como é que diz? Carregadores de tempestade. Jonas, no caso, nesse texto, ele se tornou um causador de tempestade. A partir do momento que ele se desviou da direção de Deus, a partir do momento que ele se desviou do propósito de Deus, a partir do momento que ele se desviou do chamado de Deus, que ele fugiu da presença de Deus, ele se tornou um causador de tempestade. Então Deus vem dizer nesta noite para mim e para você: cuidado com quem você deixa entrar no teu barco. Cuidado com quem você deixa entrar no teu barco. Se Deus já disse: não anda com aquela pessoa, para de andar. Se Deus já disse: esse relacionamento não serve para você, ouve a voz de Deus. Se Deus já disse: não vai mais naquele lugar, o que é que você vai fazer naquele lugar? Aleluia! O que é que você vai fazer naquele lugar? Deus está dizendo: cuidado. O problema é querer fazer aliança com quem não quer aliança com Deus. O problema é querer andar com quem não quer andar na presença de Deus. O problema é falar com quem não quer saber de Deus. Entenda uma coisa: falar, você fala com todo mundo. Você vai evangelizar todo mundo. Você vai convidar todo mundo para vir para a igreja. Você vai cumprimentar todo mundo. Mas andar não. Andar não. Quem está debaixo de uma promessa de Deus, quem está debaixo de um chamado, de um propósito de Deus, não anda com qualquer um. Deus diz a mim e a você: procura andar com pessoas que estão alinhadas ao propósito. Procura andar com pessoas que vão te ajudar a chegar do outro lado. Então, ele, dentro do barco, aquela tempestade veio sobre eles, ali foi declarado. E o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, né? Aqueles homens, olhe bem, Jonas sendo profeta, ele não se preocupou com o bem-estar daqueles homens, daqueles marinheiros. Ele não estava nem aí. Primeiro ele se esconde, fica lá escondido enquanto os homens estão se matando, se acabando, para arrimar, para tentar chegar em terra e não podia. E eles aí fizeram o quê? Mesmo descobrindo que Jonas era o causador, eles ainda se preocuparam com o bem-estar de Jonas. Eles ainda se preocuparam com o bem-estar de Jonas. Apesar de Jonas sendo profeta, não se preocupar com o bem-estar deles. Eles se preocuparam com o bem-estar de Jonas, porque eles não, Jonas já tinha dito a eles: eu sou o causador da tempestade. Por causa de mim veio essa tempestade sobre vocês. Só que eles ainda, mesmo assim, eles ainda não queriam jogar Jonas. Eles ainda tentaram rimar, se acabar, para ver se chegava em terra. Porém, eles não conseguiam. Por que eles não conseguiam? O texto diz que o mar ia se embravecendo cada vez mais. A tempestade ia ficando cada vez mais forte. A tempestade ia ficando cada vez pior. Ou seja, questão de tempo, Deus ia tirar Jonas dali. Questão de tempo e Jonas não ia estar mais naquele barco. Acontece que
tinha duas opções: ou eles tiravam Jonas, ou Deus mesmo ia tirar. E é como se eu pudesse ver Deus dizendo: ou vocês jogam Jonas no mar, ou eu vou quebrar esse barco e todos vocês vão morrer. Por quê? Quando Jonas entrou no barco em desobediência, a tempestade se levantou. Deus enviou a tempestade. A vontade de Deus era matar Jonas? Não. A vontade de Deus era trazer Jonas de volta para o chamado. Era trazer Jonas de volta ao propósito. Só que Jonas, além de desobediente, foi teimoso. E ele continuou querendo fugir. Ele continuou no propósito dele de fugir da presença do Senhor. Então, Deus envia a tempestade para trazer Jonas de volta. E ele continuou. Então, aqueles homens, eles não tinham nada com isso. Eles não tinham nada com o que estava acontecendo. Mas eles foram atingidos pela tempestade. Eles correram risco. E eles tiveram grandes prejuízos. Ou seja, aquilo que lá atrás parecia ser lucro, a passagem que eles receberam, se tornou em quê? Em prejuízo. Eles tiveram que jogar carga fora. Eles tiveram que trabalhar muito mais, que remar muito mais. Eles tiveram que usar muito mais a força. E eles correram um grande risco de morte. Ou seja, nem tudo que vem na minha vida e na tua vida vai trazer lucro. Nem tudo na minha e na tua vida vai trazer alegria. Como eu já disse, há coisas que vão acontecer na minha e na tua vida que só vai trazer desespero. Que o final só vai trazer dor. O final só vai trazer problemas. Então eles lançam as cargas, já tinham lançado as cargas para ver se o peso do navio diminuía, né, o que estava acontecendo ali, se o barco não quebrava, se eles conseguiam remar, se eles conseguiam chegar em terra, mas eles não conseguiram. Então eles viram que eles aí resolveram clamar ao Deus de Jonas. Olhe bem, eles já tinham clamado aos deuses deles e nada resolveu. Claro, o Deus Todo-Poderoso, o único e todo-poderoso Deus, aleluia, é aquele que criou os céus e a terra e tudo que há neles. Então, se foi Deus que enviou a tempestade, só Deus ia acalmar. Então eles resolveram clamar ao Deus de Jonas. Eles resolveram clamar ao Deus de Jonas para que salvasse eles, para que cessasse aquela tempestade e que não imputasse a eles a culpa do sangue de Jonas, ou seja, da morte de Jonas. E eles aí não tiveram outro jeito, não tiveram outra opção a não ser jogar Jonas. E assim que ele joga Jonas no mar, a tempestade se acalma, a tempestade cessou. E aqueles homens que antes não acreditavam em Deus, antes não criam no Deus Todo-Poderoso, serviam a outros deuses, passaram a temer a Deus, passaram a fazer votos a Deus e agradecer a Deus ali. E Jonas, o que é que acontece com Jonas? Jonas é engolido por um grande peixe. Os irmãos podem acompanhar aí no versículo 17, onde diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, mais uma vez, desce Jonas, cai na boca do peixe, do grande peixe, e o peixe leva ele lá embaixo, nas profundezas do mar. Os irmãos já pararam para observar que desde que Jonas começa a fugir de Deus, do chamado, do propósito, ele só fez descer, ele só fez descer, ele só fez descer. Ele desceu para Jope, ele desceu para o barco, ele desceu para o porão e ele desceu para o peixe, para a boca do peixe, e o peixe desceu com ele até as profundezas.
Então, aquele que se desvia do propósito, aquele que se desvia do chamado, aquele que se desvia da ordem de Deus, daquilo que Deus lhe ordenou fazer, daquilo que Deus lhe chamou para fazer, ele só vai descer. Não se iluda achando que vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que vão fluir como você quer, porque não vai. Se Deus lhe chamou, se Deus tem um propósito na tua vida e você está tentando fugir, a tendência é só descer. Em momento nenhum nesse texto nós vemos dizer que Jonas subiu. Jonas só fez descer, descer, descer. Ele só desceu. Então ele desceu as profundezas ali dentro daquele peixe e ele passou ali 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Eu imagino o abismo que era ali dentro. O fedor, o mau cheiro que estava ali dentro. Peixe a gente sabe que já fede muito. Imagine as entranhas de um peixe. Imagine ali dentro. Só que tem uma coisa. Enquanto ele estava ali dentro, 3 dias e 3 noites, ele, mesmo fugindo, mesmo em desobediência, mesmo teimoso, porque ele foi desobediente e teimoso, eu entendi aqui que Deus, quando colocou ele dentro do peixe, na verdade Deus estava protegendo ele. Porque Deus não queria matar ele. Porque a situação que estava aquele mar ali, se ele fosse lançado só nas águas e descesse as profundezas, ele não teria mais como voltar. Ele não teria como se salvar. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Só que Deus coloca o peixe engole ele. À primeira vista parece que foi o fim. O peixe engoliu, acabou. Realmente, dentro de um peixe. E eu fui pesquisar e eu descobri nessa pesquisa que o ácido gástrico do peixe, o ácido que nós temos, né, no nosso estômago, o peixe tem dentro dele, o do peixe é muito pior do que o nosso. Diz que o do peixe é muitas vezes pior, mais potente do que o do ser humano. E esse ácido gástrico do peixe, disse que ele queima as escamas. Quando o peixe engole as presas, engole outros peixes, engole as presas, diz que esse ácido ele queima as escamas, queima a espinha, queima a pele, queima a carne e ajuda o peixe a fazer a digestão melhor. Então me diga, tinha possibilidade de Jonas sair dali vivo? Não. Na lógica humana, Jonas não sairia dali vivo mais. Seria o fim de Jonas. Acontece que o texto vai nos dizer aqui no versículo 5 do capítulo 2: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ou seja, outra coisa que eu fui observar, as algas ali. Peixe não come algas, porque disse que as algas tiram o efeito do ácido. Então peixe não come algas. Então como é que aquelas algas estavam ali? E aquelas algas se enrolaram em Jonas, até a cabeça de Jonas. Ou seja, aquelas algas ali foram para proteger Jonas. Se ele não fosse enrolado por aquelas águas, ele não estaria vivo. Ele não ia sobreviver. Ele ia morrer, seria o fim dele. Mas aquelas algas estavam protegendo Jonas. Então aqui Deus já diz para mim e para você: não se preocupa com aquela pessoa que você tem orado, que tem fugido do chamado. Não se preocupa com aquele filho, aquela filha que você já falou, que Deus já falou, que Deus já disse que tem um propósito, que Deus já disse que é escolhido, que é escolhida e ainda não veio. Não se preocupa, porque não vai morrer enquanto o propósito não se cumprir. Deus está dizendo: ele está lá fora, ela está lá fora, ele está longe, ela está longe, mas eu estou guardando, eu estou protegendo, e na hora
Jonas, ele tem um repente. Ele ali, quando ele já não tinha mais para onde descer, ele já havia descido tudo que ele podia. Ele veio descendo. Ele só se levantou para fugir. Ele recebeu o chamado, ele levanta para fugir. Mas depois que ele levanta para fugir, ele começa a descer. Desce para Jope, desce para o porto de Jope, desce para o navio, desce para o porão, desce para o peixe, desce dentro do peixe para as profundezas do mar. Desce. Então, para descer, você não precisa de Deus. Você foge da presença de Deus, do chamado, do propósito, você desce. Desce. Mas para subir, você só sobe com Deus. Para subir, você precisa de Deus. Jonas ali, ele percebeu que ele não tinha mais como fugir. Ele não conseguiu fugir. A tentativa dele de fugir foi frustrada. Ele viu e entendeu que não adiantou ele tentar fugir. Ele pensava que ele ia para bem longe, tão longe que Deus não ia encontrar ele. Ele pensava que ele ia ficar livre de cumprir aquela missão, aquele chamado de Deus, de fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Ele descobriu que ele não iria chegar tão longe, que ele não conseguiria, que ele não tinha mais para onde descer. E aí então ele se arrepende. E aí ele então vai clamar ao Senhor. Aleluia. Então ele vai clamar ao Senhor. E hoje na igreja tem muitas pessoas desse jeito. Infelizmente hoje tem muitas pessoas dentro da igreja que estão como Jonas. Só vão clamar a Deus, só vão buscar a Deus quando não tiver mais para onde descer. Ou seja, você vai esperar a situação chegar até que ponto para clamar ao Senhor? Você vai esperar acontecer o que com teu filho, com a tua filha para clamar ao Senhor? Você vai esperar acontecer o que com teu marido? Você vai esperar acontecer o que no teu trabalho? Você vai esperar acontecer o que na tua vida? O que é que você está esperando para clamar a misericórdia de Deus? O que é que você está esperando? Quando não tiver mais para onde descer, quando não tiver mais nível que desça, quando chegar no fundo, nas profundezas, onde você não tiver mais onde se agarrar, onde segurar, onde não tiver mais jeito nenhum, aí vai lembrar de Deus? Lembra antes, clama antes, pede antes, não espera a situação se agravar. Deus está dizendo, seu ministério ainda está de pé, seu trabalho ainda está de pé, sua família ainda está de pé. Luta e guerreia enquanto está de pé. Não espera morrer, não espera o pior, não espera chegar a extremo. Verdade. Luta agora, luta antes. Glória a Deus. Então, ele ali vai clamar. Ele ali vai clamar. Aí vemos no versículo 6 em diante, onde ele diz: eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me cerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, me lembrei do Senhor e entrou em ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então nós aí vemos que Jonas, ele resolve, ele reconhece que ele errou, ele reconhece que ele foi desobediente, ele reconhece o quanto ele errou. E ele chegou à conclusão de que não adiantou. Não adiantou ele tentar fugir, não adiantou ele correr tanto para fugir. Ele entendeu ali que de Deus não se foge. Glória a Deus. Ele entendeu ali que com Deus não tem como contender. Deus está dizendo: se eu te ordenei,
se eu te chamei, se eu te capacitei, é para você fazer a minha obra. Aleluia. É para você fazer aquilo que eu te chamei. É para você cumprir o teu chamado. Então não tenta fugir da presença de Deus, não. Não tenta fugir do teu chamado. O chamado dói, o chamado traz dor, o chamado traz perseguição, o chamado traz tristeza muitas vezes, o chamado traz solidão muitas vezes. Muitas vezes você vai se sentir sozinho, muitas vezes você vai achar que não tem ninguém para te ajudar, que não tem ninguém do teu lado. Muitas vezes você vai se sentir cansado, muitas vezes você vai se sentir sem força, muitas vezes você vai sentir vontade de parar, de desanimar, mas a ordem de Deus é não parar, não para, não desista. O teu chamado não pode parar, o propósito que Deus tem na tua vida não pode parar. E Deus, Ele não frustra, Ele não vai frustrar os planos dEle. Os planos dEle têm que se cumprir na minha e na tua vida. Não adianta a gente tentar fugir. A gente só vai conseguir, sabe o quê? Adiar o propósito. Adiar, e vai doer muito mais. Quanto mais você adia, mais vai doer. Então passa logo pelo processo. Suporta o processo. Suporta o processo. Está cansado? Vem assim mesmo. Está doendo? Vem assim mesmo. Está com dor de cabeça? Vem assim mesmo. Tem visita na sua casa? Vem assim mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Mas não desiste. Não para. No final Deus vai te honrar. No final Deus vai te honrar. Então Jonas ali, ele entendeu. E essa lição ele deixou pra gente. Que o primeiro passo para você subir, o primeiro passo é você reconhecer que você errou. É reconhecer que está errando. É reconhecer que desobedeceu. É reconhecer o seu erro. É reconhecer que você precisa agora de Deus para subir novamente. É reconhecer que agora você precisa voltar ao teu propósito. Que agora você precisa voltar à posição. Que você volta novamente a tomar posição. Aleluia. E aí Deus, ele fala com o peixe. E o peixe vomita Jonas em terra. E o peixe vomita Jonas em terra. Olhe bem. Quando você está bem com Deus, quando você obedece, quando você está firme no propósito, quando você busca, quando você clama, quando você está na posição, Deus fala com você diretamente. Mas quando você sai da posição, olha o que acontece aqui. Deus não falou com Jonas. Ele se arrependeu, ele clamou. Mas Deus não falou com ele. Deus falou com o peixe. Deus fala com o peixe. E o peixe vomita Jonas. E Jonas então, depois de vomitado, Jonas resolve obedecer. Ou seja, Deus está dizendo nesta noite: você vai vir fazer a minha obra, você vai cumprir o meu chamado na tua vida, bonitinho, limpinho, inteirinho, perfeitinho, perfeitinha, limpinha, cheirosinha, ou você vai vir vomitado, ou você vai vir acabado, ou você vai vir imperfeito, ou você vai vir sujo, fedendo, porque você vai cumprir. Aleluia. Você vai cumprir. Glória a De um jeito ou de outro, querendo ou não, você vai cumprir. Deus, ele não desiste do que ele tem na tua vida, na minha e na tua vida. Glória a Deus. Deus não desiste do que ele tem na minha e na tua vida. Então ele diz para mim e para você nesta noite: é melhor você vir enquanto você está limpinho, é melhor você vir enquanto você está perfeitinho, enquanto você tem todos os seus membros, enquanto você está de pé, enquanto você tem saúde, enquanto você tem tudo, do que você vir depois da tempestade, do que você vir depois que o peixe te engolir. Então não demora para ouvir a voz de Deus, não. Não demora para cumprir aquilo ao qual Deus te chamou, não.
Levanta, toma a tua posição novamente e vem, cumpre o teu chamado. Cumprir chamado não é fácil. Cumprir chamado não é fácil. Eu creio que todos que hoje estão cumprindo o chamado sabem disso. Há todo um processo. Como a pregadora falou aqui ontem, há todo um processo. Do começo até o propósito se cumprir, há todo um processo. Não é da noite para o dia. Deus lhe chamou para pregar, não é da noite para o dia que você vai pregar bem. Deus lhe chamou para louvar, não é da noite para o dia que você vai chegar aqui e vai louvar e o mover vai acontecer e vai acontecer milagres. Não é da noite para o dia. Mas você precisa entender que há um processo e você tem que passar por esse processo. Aleluia. Então não tente desistir daquilo que Deus te chamou. Não tente desistir do teu chamado. Não tente desistir do teu propósito. Permanece firme no propósito. Permanece firme. Deus está dizendo a mim e a você, e Ele está conosco. A graça dele nos alcança. Ele nos escolheu desde o ventre. Aleluia, Senhor. Então Ele quer cumprir. Ele é amor. Ele te chama com amor. Ele te dá várias oportunidades. Pensa nisso. Quantas oportunidades Deus já nos deu. Quantas vezes Deus já falou com cada um de nós. E quantas vezes nós tentamos fugir. E mesmo assim hoje estamos aqui. Mesmo assim hoje estamos aqui. É Deus que continua dando oportunidade. É Deus que continua, pela tua infinita graça e misericórdia, dando oportunidade a mim e a você. Então Jonas, ele foi desobediente, ele foi teimoso, mas Deus deu a segunda chance a Jonas. E nesta noite ele está dando a segunda chance a mim e a você. Ele está dando uma segunda chance a quem parou no meio do caminho. Ele está dando uma segunda chance a quem deixou o propósito de lado. Ele está dando uma segunda chance a quem não escutou o chamado. Ele está dando uma segunda chance a quem se desviou da direção do Senhor. Aleluia. Ele está dando segunda chance. Glória a Deus. Aproveita a segunda chance que Deus te dá. Aproveita. E vem logo cumprir o teu chamado, cumprir o teu propósito. Então, nós vemos aqui que Jonas precisou passar por aquela tempestade, por aquilo tudo, para poder ele resolver cumprir o propósito. Ele poderia ter cumprido logo. Por que ele não orou logo? Por que ele não orou antes de entrar no navio? Por que ele não orou antes de descer para o porão? Por que ele não orou logo quando ele caiu ali no mar? Não. Ele só orou depois que ele não tinha mais para onde descer. Ele só orou quando a situação chegou ao extremo. Então que nós não sejamos como Jonas. Que nós não esperemos chegar ao extremo para poder orar, para poder clamar, para poder pedir a misericórdia de Deus. Que nós venhamos clamar a Deus o quanto antes. Porque Ele nos ouve e Ele está disposto a atender a minha e a tua oração. Ele está disposto a fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas nós precisamos clamar antes que a situação chegue ao extremo. Nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. Amém? Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Aleluia.